Olá pessoal, boa noite. Essa é mais uma aula da Escola de Aprendizes do Evangelho, curso Aspirantes, turma 111, é a aula 30, onde nós vamos falar sobre o povo hebreu e a missão de Moisés. Meu nome é Cláudia e eu fiquei incumbida de falar sobre Isaac e sua fé. Quem foi Isaac? Isaac foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaac, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram outras nações, é em Isaac que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada. Isaac foi o único filho do casal Abraão e Sara. Não se sabe ao certo em qual região Isaac nasceu, mas uma das possibilidades mais aceitas é que tenha sido em Gerar. Isaac, significado do nome Isaac. Isaac significa ele irá rir, o filho da alegria. Isaac é a versão em inglês de Isaac. Tem como origem os nomes hebraicos Yitzhak e Yitzhak, os quais derivam da palavra Tizahak, que literalmente quer dizer ele irá rir. Por extensão, o nome tem o sentido de filho da alegria. Trata-se de um nome bíblico cujo significado é encontrado na Escritura Sagrada pelo fato de seus pais, Sara e Abraão, serem já idosos. O nascimento de Isaac trouxe uma grande alegria. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho, e Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Está escrito na Gênesis, capítulo 21, versículos 5 e 6. Foi um nome bastante popular na Idade Média, particularmente entre os judeus. Após a Reforma Protestante, era comum entre os puritanos ingleses e outros cristãos. Um fato interessante em relação ao significado de Isaac é que quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam um filho, Abraão riu dessa promessa. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa a Sara, Sara também riu devido a certa incredulidade. Mais tarde, após o nascimento de Isaac, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Em reconhecimento à promessa da aliança, Isaac foi circuncidado quando tinha 8 dias de nascido. Além deste fato, a Bíblia não fornece mais nenhuma referência sobre a infância e juventude de Isaac. A próxima referência a Isaac já o mostra subindo o Monte Moriá com seu pai. E Deus disse: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Isso está em Gênesis, capítulo 17. A vida de Isaque e Ismael. Abraão teve vários filhos, não só com Sara, mas também com Caturrá e com Hagar. Com Hagar, ela teve um filho chamado Ismael. No dia do desmame de Isaac, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Hagar, zombou dele. Então Sara ficou bastante irritada e pediu para Abraão que se livrasse tanto de Ismael quanto de Hagar. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus tranquilizou Abraão, dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaque e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também sairia um povo. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido. Muito provavelmente Ismael tinha por volta de 16 anos quando ocorreram esses acontecimentos. Aí no capítulo 25 de Gênesis é onde nós encontramos Ismael e Isaque juntos novamente para sepultar Abraão. Uma outra passagem da vida de Isaque é a parte do sacrifício do holocausto de Isaque por Abraão, que é o pai dele. Isso é descrito no capítulo 22 de Gênesis para manifestar a fé de Abraão
Deus o prova, ordenando-lhe que oferecesse seu filho Isaque em holocausto. É difícil determinar a idade de Isaque no momento do sacrifício, mas segundo o historiador Flávio Joséfo, acredita-se que Isaque tinha cerca de 25 anos naquela ocasião. Isso condiz com o relato bíblico de que ele já era forte o suficiente para carregar a madeira para o holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele seria sacrificado. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaque no altar para imolá-lo, porém foi impedido pelo anjo do Senhor, que o chamou: Abraão, Abraão, e Abraão respondeu: eis-me aqui. Aí o anjo fala: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. A história do quase sacrifício de Isaque é uma das mais tocantes da Bíblia, além da sua dimensão psicológica, o que se passava pela mente do pai que vai sacrificar o filho e do filho que vai ser sacrificado. Tem uma dimensão existencial profunda, por uma aguda contemporaneidade. A cena se desenrola em função do Monte Moriá, lugar em que, um milênio mais tarde, o rei Davi compraria um sítio pertencente a Ornã para nele construir o templo de Jerusalém. Foi neste monte onde Abraão esteve para oferecer Isaque que o rei Salomão construiu o templo que levou seu nome. Atualmente há uma mesquita no lugar que se supõe tenha ficado o altar para onde Abraão levou seu filho. Os muçulmanos creem que foi deste monte que Maomé e seus cavalos subiram para o céu. Estas informações ajudam a entender por que judeus e palestinos lutam renhidamente por Jerusalém, cidade sagrada para estas duas religiões. O episódio do sacrifício é muito significativo. Além de vários paralelos com a expiação de Cristo, tal ato demonstrou tamanha fé que Abraão tinha, como também a obediência e a fé do próprio Isaque. A fé de Abraão não se resumiu apenas em obedecer à ordem divina e entregar seu filho em holocausto, mas Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos para que as promessas fossem cumpridas. O escritor de Hebreus afirma que, figuradamente, Abraão recebeu Isaque de volta dentre os mortos. O casamento de Isaque e Rebeca. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Em Gênesis 24, Abraão pediu para que um servo seu trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão acreditava que o Senhor garantiria o êxito da missão e assim foi. O registro de casamento de Isaque e Rebeca está em Gênesis 24. Todo o casamento foi oficializado segundo os costumes da época. Feita alguma obra, Deus já havia escolhido Jacó. Curiosidades sobre quem foi Isaque. Isaque era correto e tinha um temperamento manso. Tais aspectos podem ser identificados quando ele não questionou a atitude do pai em oferecer-lhe em sacrifício. Também não discutiu com os pastores sobre os poços de Gerar. Possivelmente ele era afetuoso e bastante ligado à sua mãe, Sara, de quem sentiu profundamente a morte. Ele não guardava rancores, pois relevou a atitude de Abimeleque, que era o faraó. Isaque também demonstrou fé no episódio do Holocausto. Além disso, ele é citado na galeria dos heróis da fé em Hebreus, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. Isaque repetiu a mesma atitude de Abraão ao dizer que Rebeca era sua irmã, ou seja, ele mentiu. No caso de Abraão, isso era uma meia-verdade, porém no caso de Isaque, a informação era falsa. Isaque nitidamente tinha certa preferência por seu filho Esaú. Alguns argumentavam
que era porque Rebeca tinha como favorito Jacó. O Isaac, diferentemente do seu pai Abraão e de seu filho Jacó, foi o único que não teve seu nome mudado por Deus, já que o próprio Deus anunciou seu nome a Abraão antes do seu nascimento. Isaac morreu com a idade de 180 anos e Paulo fez uma comparação entre Isaac e Sara por um lado e Agar e Ismael por outro, em Gálatas. Tal comparação por Paulo reflete o contraste entre a escravidão da lei e a liberdade da graça, a qual nos faz filhos da promessa como Isaac. De onde surgiram as 12 tribos de Israel? Por meio de Jacó viria o povo judeu, por meio de Esaú viria os endômitas, os povos árabes. O mais velho era Esaú, mas ele entregou seu direito de primogenitura a Jacó em troca de uma refeição. Por causa disso, Jacó, temendo represálias de Esaú e atendendo ao conselho da própria mãe, deixou a casa paterna. Foi para outras terras, sofreu muito, chegou praticamente a ser escravo do próprio sogro, longe do lar paterno. Chegou a duvidar da existência do Deus único. Foi a ele, entretanto, que Deus mostrou claramente a possibilidade de comunicação entre vivos e mortos, a livre comunicação entre o céu e a terra. É a célebre escada de Jacó, um sonho no qual Jacó viu uma enorme escada que se perdia rumo ao céu, por onde subiam e desciam os anjos. A descrença de Jacó chegou ao ponto de lutar com um anjo, conforme diz a Bíblia. Isso é, de lutar contra um emissário do Pai. E por causa dessa luta, ele recebeu o nome de Israel, que em hebraico significa aquele que resistiu a um anjo. Depois de muitos anos, longe da casa paterna, Jacó volta casado e com um grande rebanho, faz as pazes com Esaú e fortalece novamente sua crença no Deus único. Os filhos de Jacó ou Israel. Jacó deixou 12 filhos, na verdade 13, que mais tarde encabeçariam as 12 tribos de Israel. Nesse mapa, nós apresentamos a distribuição territorial entre as 12 tribos de Israel. Isso é um mapa antigo, né, da divisão de Canaã entre essas 12 tribos. Cada tribo tinha o nome, que era o nome do filho de Isaac, Cada tribo tinha um nome, que era o nome de cada filho de Jacó, e elas tinham cada uma a sua função, e tinha um símbolo, que era como se fosse um crachá hoje em dia. Por exemplo, a tribo de Rubem, a função dela era pecuária, era a tribo responsável pela criação de animais, pastoreio, etc., e como símbolo tinha o sol e a água. Por exemplo, a tribo de Dan era a tribo cuja função era o direito, era a tribo formada por juízes que dedicavam as causas a todo o povo, e o símbolo era uma balança. Como vocês podem notar, cada tribo tinha uma função individual, porém todos dependiam de todos, ou seja, era uma nação harmoniosa que se completava. Nenhuma tribo era autossuficiente ou individualista, mas todos trabalhavam para o bem comum da nação. E foi um jeito mais fácil de organizar o povo de Jerusalém.